No ar, Jornal do Dia, com Margot Ferreira. Boa tarde. A Assembleia Legislativa recebeu o projeto do Plano Plurianual do Estado, um documento com mais de 600 páginas que define as metas do governo para os próximos 4 anos. A novidade é que o plano foi construído com algumas sugestões apresentadas pela população. Esse é um dos destaques dessa edição do Jornal do Dia, que vai mostrar também a luta do homem do campo na busca por alternativas para conviver com a estiagem prolongada. A parceria entre a Prefeitura de Natal e o IPHAN promete acelerar a recuperação da Fortaleza dos Reis Magos e entregá-la o mais breve possível à população. Natal cedia o mais importante encontro sobre turismo de eventos do mundo. E após a vitória emocionante contra o Vila Nova, o América se reapresenta para a imprensa. O Jornal do Dia desta terça-feira, 1º de setembro, começa falando sobre a busca do homem do campo potiguar cada vez mais intensa por alternativas para conviver com a estiagem prolongada. Com a possibilidade de mais um ano sem chuvas regulares e o colapso na maior parte dos reservatórios, os agricultores precisam aprender a usar a água de forma racional e evitar desperdícios. Veja na reportagem de Juliane Barreto. O uso racional da água é inevitável em tempo de crise, mas a economia nas casas, sozinha, não tem sido suficiente para evitar que o bem essencial fique cada vez mais escasso no interior. 9 dos 46 reservatórios disponíveis estão em colapso com a falta de chuva. Um dos maiores, o açude Gargalheiras, de longe lembra a imagem que tinha há 4 anos. Com apenas 0,2% de sua capacidade, o açude só poderá abastecer as cidades de Acari e Currais Novos por mais alguns dias. E o governo do estado terá que buscar outras formas de garantir o fornecimento. A gente já está encaminhando uma máquina perfuratriz para Acari, a gente vai perfurar 10 poços em zona urbana, na SEMAR, para que a gente possa, depois instalados esses poços integrados, a rede de abastecimento de Acari servir como um paliativo para aquela população. Mas, de fato, é preocupante a situação de Acari. Até dezembro deste ano, a gente vai trabalhar com essa perspectiva de poços. Há meses, a água escassa é exclusiva para o consumo humano e o sertanejo é quem mais tem sofrido com a estiagem prolongada. Porque a preocupação é também com o rebanho e com o plantio. Estratégias de convivência com a seca são aprendidas há anos, mas foram reforçadas. A alimentação alternativa para o gado é um dos temas mais falados em feiras e exposições. Mas o tempo sem água também leva à escassez do resistente cacto. Esse foi o olhar de um projeto desenvolvido pelo Sebrae junto a produtores do semiárido. A saída proposta é o reaproveitamento da água utilizada pelo homem. O projeto piloto foi implantado na casa de um pequeno produtor no município de Lages. Não está sendo fácil, mas ele sabe que sem chuva tudo pode piorar. Eu sei que hoje está muito difícil, mas mais tarde vai me beneficiar muito. Vai me beneficiar muito com as minhas palmas, com o milho que eu vou plantar ali, com o sordo, entendeu? Então vai dar para surtir os meus animais, se Deus quiser. A água utilizada nas atividades domésticas é levada através de canos para o curral e para a horta, mas antes é tratada em um sistema artesanal. Além do reaproveitamento para a irrigação, o projeto também ajuda a prevenir a contaminação do lençol freático, porque toda a água que a gente utiliza para tomar banho, lavar louça, ela está cheia de materiais que não podem ser jogados diretamente no solo. E quando a água cai aqui neste filtro produzido por seu Edmar, todos esses materiais são transformados em adubo pelas minhocas. Ela, nesse primeiro momento, ela vai sofrer tipo uma retração da matéria orgânica, né, de gordura, de restos, e vai passar para o filtro somente parte dessa água, ainda vai alguns resíduos, e o objetivo é exatamente desse filtro reter esses resíduos. A quantidade de sabão, a quantidade de outros ingredientes que podem ir junto com essa água, as minhocas elas vão ter esse processo também de reter. E como todos os dias, depois do almoço, está aqui Dona Maria José lavando a louça. Tinha muita louça porque tem muita gente na casa. É verdade, tem muita gente na casa.
Meus netos, meus filhos, os amigos da gente, sempre que visitam aqui a gente, gasta muita água e a gente lava muita louça. Agora toda essa água vai ser reaproveitada para plantar e também para o rebanho. É verdade, a gente também não tinha água para o rebanho e agora a gente tem essa água para o rebanho. Então, depois que Josmar trouxe essa ideia para a gente, só veio nos deixar muito felizes. Evitar o desperdício realmente é o caminho ideal para lidar com a escassez, afirma esta pesquisadora. A falta de chuva só não pode ser vista como a principal vilã para a falta de água, já que a estiagem sempre existiu e é essencial para a sobrevivência da caatinga. Segundo a especialista, a preocupação e também as estratégias devem ser voltadas para o equilíbrio entre o homem e a terra. Outro problema, a desertificação, para ela tem sido esquecido e contribuindo cada vez mais para secas prolongadas. Todos, sem exceção, os reservatórios, os rios perenes, os rios anuais, todos estão assoreados. Assoreados quer dizer aterrado. Quer dizer que a quantidade de chuva que um rio poderia captar não capta mais, não armazena, porque os rios estão cheios de solo, de terra. Então, cada vez mais esses reservatórios, esses rios, têm menos capacidade de captar água da chuva. Em Lages, a água no subsolo já dá sinais que pode ficar escassa. Economizar no presente é importante, mesmo não conseguindo compensar a falta de preservação e de investimentos de anos, porque pode evitar um futuro de total crise. A seca ela é fundamental para que haja reprodução do bioma caatinga. Sem seca não haveria caatinga. O que nós não precisamos é a alteração desse padrão de seca, tá certo? Nós precisamos reflorestar. Vai haver seca no padrão normal de seca, como parte das estações do ano, para que as árvores se reproduzam, tá certo? Mas essa falta de padrão, esse desastre com o padrão de seca é que está nos levando a essa desertificação devido ao desmatamento desenfreado, o uso da água desenfreada, a essa sociedade e esse poder público que realmente não toma uma posição curativa. Em ano ou não de seca, a consciência em relação à água, ao respeito a ela, a evitar o desperdício, entre tantas outras coisas, ela deve existir sempre. A gente não tem que ter essa reflexão só agora, porque a gente está há 4 anos vivendo esse momento de seca, de tanta dificuldade no interior. Eu acho que essa consciência tem que ser para o resto da vida. A água está acabando no planeta, a gente tem que pensar nisso. Natal está sediando também o encontro da Associação dos maiores organizadores de eventos da América Latina. Os participantes estão discutindo vários temas e também conhecendo as potencialidades da capital potiguar. O ICA, Congregação Internacional de Conventions Bureaus, é a maior associação de organizadores de eventos do mundo. Está em 86 países e reúne nada menos que os 70 mais importantes promotores de eventos do planeta. Gente que realiza grandes congressos internacionais, como Alessio, presidente do Instituto Mundial dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, entidade com nada menos que 400 mil associados em todo o mundo e que está em Natal para conhecer as potencialidades da cidade em abrigar eventos de grande porte. Eles têm interesse em conhecer lugares diferentes, que tenham lugares bonitos, como tem aqui em Natal, que eu estou conhecendo, é a segunda vez que eu venho aqui, bons hotéis também, muito seguro, então tem todas a qualidade e as condições para ter um evento de grande porte internacional. Alessio participa, junto com outros 15 grandes organizadores de eventos do mundo, de uma rodada de negócios que antecede o Congresso Latino-Americano do ICA. Durante 2 dias, eles são apresentados a representantes de estados que tentam captar esses eventos para suas cidades. Como está sendo realizado aqui, Natal sai na frente. A grande vantagem nossa é que enquanto os outros estão entregando uma folheteria ou um vídeo explicando os seus destinos, nós estamos mostrando ao vivo, mostrando nossos hotéis, mostrando nossas possibilidades, a nossa infraestrutura e a nossa capacidade de realizar eventos de categoria internacional, como a gente já demonstrou e demonstra há um bom tempo. Essa é a 4ª edição do Congresso Latino-Americano da ICA e a primeira vez que o Brasil cedia um encontro chamado de Evento dos Eventos.
Trazer o Congresso para Natal, segundo o vice-presidente da ICA, é projetar a cidade para o mundo e atrair os olhares dos maiores organizadores de eventos do planeta. Este evento atrai a Natal a clientes muy importantes de este segmento de Latinoamérica, que todos son prescriptores de grandes negocios para este destino, con lo cual es una gran inversión por parte del destino y que le va a garantizar su éxito a medio y largo plazo en este segmento. De acordo com um ranking da própria ICA, Natal é a 6ª capital brasileira com maior número de eventos internacionais realizados e a primeira do Nordeste. E com a chegada do Congresso, esse número pode crescer ainda mais. A gente vai ter 16 dos maiores compradores de eventos da América Latina, que são também multiplicadores de informações, apresentando a nossa cidade para eles, mostrando nossas potencialidades, não só do turismo de lazer, que é importante, mas também nossa infraestrutura e capacidade de realização de eventos. A gestão compartilhada do Forte dos Reis Magos é o caminho apontado como solução para levar de volta aos roteiros um dos principais pontos turísticos da capital. O Instituto do Patrimônio Histórico e a Prefeitura de Natal avançam nas negociações para acelerar a recuperação do local. Considerado o principal monumento histórico do Rio Grande do Norte, o Forte dos Reis Magos é atualmente administrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Há cerca de 2 anos no comando do espaço e demonstrado dificuldades em realizar o trabalho. Exemplo disso é o desgaste cada vez mais evidente da estrutura física do ponto turístico. O IFAM ele tem um objetivo bem específico, aquele objetivo de manutenção e preservação do patrimônio histórico. Mas a operacionalização, o dia a dia da visitação dos turistas, da população, a abertura do espaço para a população, requer um pouco mais de trabalho, um pouco mais de especialização nisso. E o IFAM não é bem o caso dele. Então, eles sentem essa dificuldade, realmente, foi quando nós chegamos e propomos aí essa parceria. Fundado em 25 de dezembro de 1599, o Forte dos Reis Magos está prestes a completar 416 anos, mas não anda lá em boa forma. Isso porque há pelo menos 2 décadas não recebe sequer uma reforma ampla e efetiva. Hoje, o monumento histórico não faz mais parte do roteiro dos guias turísticos. E mesmo aqueles visitantes que insistem em conhecer o espaço acabam saindo do passeio com aquele sentimento de decepção. A gente ficou bastante frustrado pelo estado de conservação do forte e a gente ficou triste, a gente esperava mais. Lá no Rio nós temos os fortes de Copacabana, o Forte de Santa Cruz, que eles cobram uma taxa assim, simbólica e que eu acho que é revertido para conservação. Então eu achava isso muito importante, né? Porque o estado que nós encontramos o forte aqui, fiquei muito decepcionada. Com o intuito de solucionar o problema, a Prefeitura do Natal tem discutido a proposta de administrar o forte a partir de uma gestão compartilhada. Ou seja, ficaria a cargo do município ampliar a exploração turística do local, realizando uma série de atividades culturais e eventos. Para isso, o espaço deve ser completamente revitalizado. E o projeto para a reforma já está em processo de finalização. De acordo com o secretário de Turismo de Natal, o edital será lançado até meados de outubro. Acredita-se que essa obra comece até o final do ano, uma obra que deve demorar em torno de 1 ano a ser concluída, da ordem de 6 milhões de reais do PAC dos monumentos históricos, e a gente vai discutir ainda sobre essa questão da condição do forte ficar ou não aberto durante a reforma. É possível que ele feche, mas nós vamos saber qual o período que ele ficará fechado para fazer a reforma. O importante é que essa reforma seja feita, porque a cidade precisa receber de volta o seu patrimônio. O Tribunal de Justiça definiu uma nova audiência de escolha do tabelião para o primeiro cartório de São Gonçalo do Amarante, marcada para o próximo dia 10. Até lá, o tabelião interino ficará responsável pelo cartório, que ficou fechado por mais de 40 dias e foi alvo de protesto. A unidade voltou a funcionar em novo endereço, na Avenida Tomás Landim, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Cerca de 20 homens explodiram uma agência bancária na madrugada de hoje na cidade de Monte Alegre. Tiros espalhadas por toda parte, cápsulas de pistolas deflagradas, uma viatura da Polícia Militar fuzilada e os destroços do banco privado da cidade. Foi nesse cenário de guerra que nesta terça-feira amanheceu Monte Alegre, distante 40 quilômetros de Natal.
Durante a madrugada, por volta das 3 horas, cerca de 20 homens fortemente armados invadiram e cercaram a cidade. Enquanto parte do grupo criminoso instalava as bananas de dinamite na agência, a outra rendia moradores e neutralizava a polícia local. Este homem saía de casa e ficou frente a frente com a quadrilha. Escutei a primeira explosão, a segunda, aí saí de casa. Quando eu ia sair de casa, que cheguei na esquina, tinha um cara com uma metralhadora tirando em direção à parede aqui. Aí eu peguei e voltei para casa correndo. Aí foi muitas balas, muito mesmo. Nunca tinha visto tanto tiro que nem eles atiraram aí, não. Na cidade de Monte Alegre, vivem cerca de 18 mil habitantes. Existe um pelotão da Polícia Militar. Mas no momento em que os criminosos invadiram a cidade, existiam apenas 2 policiais no interior do prédio de plantão. 15 a 20 minutos de tiro aqui ao redor do pelotão. A gente sentiu muito aperreado, né? Com medo, né? Da própria vida, né? E veja ainda hoje, a Central de Transplantes do Estado lança o Setembro Verde para estimular a doação de órgãos. E já no próximo bloco, prorrogada também a campanha de vacinação contra a paralisia infantil. E ainda, o América se reapresenta depois da vitória contra o Vila Nova. E ainda nessa edição, uma entrevista ao vivo com o juiz Jarbas Bezerra.